Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa atividade que realizamos, que é uma atividade chamada cura. Dentro da tradição Tupacuaçu, nós pronunciamos cura como Poan. Poan é a mesma coisa que cura. Então nós chamamos esse momento de Arapoan, a luz da cura, o dia da cura, a expansão da cura. Tudo isso condiz com a pronúncia em Avanhaenká ni Arapoan, ou seja, a pronúncia Arapoan. Quando nós falamos luz de cura, nós estamos falando então de uma atividade que envolve as vibrações e as ações de pagelança para a cura. Nós realizamos pagelança, nossas práticas são de pagelança. Nossas práticas, elas envolvem processos que ligam o ser à natureza que o ser é. Todos nós somos natureza. Todo o nosso corpo, toda a nossa dita mecânica física, ela é, na verdade, expressão da natureza. Nós temos minerais dentro do nosso corpo, como nós temos também outros elementos, como proteínas constituídas de aminoácido, nós temos reservatórios de energia, e nós entendemos que num momento de uma reza de Arapoan, uma reza de cura, uma reza de pagelança, todos esses elementos a qual constituem o nosso ser, físico, mas não só físico, mas começando pelo físico, são acordados. São acordados. Então, se nós temos minerais, se nós temos água, se nós temos temperatura, calor, se nós temos oxigênio, nós temos em nosso corpo os elementos que são natureza. O nosso corpo nada mais é do que um caminho da materialização desta natureza. Então, quando na ação de reza, da luz da cura, estamos acordando a força do ar, que é em nosso organismo, a força do fogo, que é em nosso organismo, a força da água, que é em nosso organismo, a força da terra, que é em nosso organismo. A força dos líquidos dentro das nossas células, como fora delas também, dos líquidos sinoviais nas articulações. Toda a nossa constituição é muito dependente da potência dos líquidos, das águas dentro do nosso corpo. E essas águas são rezadas, acordadas, vibradas. Como também nós temos o fogo, que é o próprio movimento ou a temperatura do nosso corpo, nós temos 37 graus Celsius aproximadamente, próximo a 37 graus Celsius dentro do nosso organismo, ou seja, o nosso organismo por dentro é quente, né? É quente, é uma temperatura quente, diferente da temperatura externa. Ali nós temos também os batimentos cardíacos que ocorrem com o músculo cardíaco e esse movimento de tração e soltura, isso também precisa de uma ignição, de um combustível chamado energia, do qual nós retiramos de alimentos, do qual nós retiramos de vários nutrientes, e essa energia em combustão, ou seja, em ação, ela se torna energia. Nós temos fogo dentro do nosso corpo, nós temos oxigênio necessário para
a nossa existência. Nós temos, correndo pelos nossos sangues, ativando os tecidos do nosso corpo, e nós temos terra, os nutrientes da terra também, que são os minerais que compõem também o nosso organismo. Então, naquele momento das rezas e da ação da pagelança, está ocorrendo o acordar dessas forças, dessas potências que nós somos, porque o objetivo é o reequilíbrio delas. Nós entendemos que o corpo físico, ele é a manifestação da natureza, e por isso muitas vezes falamos que se tem um problema no sangue, é os rios internos, o caminho dos rios, o fluxo dos rios internos. E assim observamos a expressão do corpo físico, reconhecendo a natureza como sábia, que nos ensina a como reorganizar aquilo que de alguma maneira se desorganizou. Não pelo tempo, porque o tempo de cada situação do nosso organismo, situação do nosso braço, dos nossos ombros, das nossas pernas, da nossa cabeça, o tempo, ou seja, a idade, o passar da idade, não é uma coisa contrária à natureza, é natural. É um caminho natural que o nosso organismo realiza. Mas mesmo em cada movimento das nossas idades que passamos, nós temos várias situações de impacto do qual nos tira daquele equilíbrio desta natureza a qual o nosso corpo físico necessita manifestar. E de uma forma assim mais ampla, quero dizer que nós podemos envelhecer com mais saúde, nós podemos envelhecer com mais energia, nós podemos envelhecer com mais disposição. Talvez se não temos hoje isto, é porque pouco é ensinado sobre isto, e pouco é vivenciado. Mas no processo desta ação de cura, isto é aplicado e também ensinado, porque eu estou aqui falando sobre isto. Quando nós temos uma doença, o primeiro entendimento dessa doença não é que ela vai nos matar e acabar com a nossa vida, é que ela é um sinal para que possamos nos reorganizar, para que possamos fazer um caminho que é diferente do caminho que estávamos fazendo até então. Porque o caminho que estávamos fazendo até chegar a esse ponto significa que deu naquele desequilíbrio. Então nós podemos reorganizar. E quando passamos por um problema de saúde, o objetivo para alcançar o equilíbrio chamado saúde não é voltar ao estado antigo que nós tínhamos, do qual muitas vezes nós reclamamos, dizendo: poxa, antes eu tinha saúde, agora eu não tenho. Ah, eu não sou igual antes. Exatamente. A cada movimento novo, seja da nossa vida, da nossa idade, do nosso organismo, nós estamos em um outro movimento. Então o nosso organismo, ele toma novos comportamentos, condições. São transformações necessárias das quais nós precisamos alinhar com essas transformações para obter saúde. Mas isso não é apenas no físico. Precisamos entender que um processo de pagelança que é realizada, ela envolve também aspectos mais profundos do ser, internos, aspectos emocionais, características internas e condições internas ou situações internas de dentro de nós que nós também espelhamos no nosso corpo, na nossa vida. Então isso que nasce de dentro, como a semente que nasce de dentro da terra para dar o broto,
a raiz, o talo e se formar a planta, também os nossos sentimentos e emoções, eles assim fazem para transbordar através de nós, do nosso corpo, a condição a qual nós nos encontramos. A mágoa, a raiva, a ira, a dó, o desequilíbrio, os vários, ele vai manifestar também no nosso corpo. E pode exatamente ser o ponto de ignição para uma doença ocorrer de forma mais intensa, acontecer de forma mais intensa. Acelerar o nosso ciclo de dor e aumentar esse ciclo de dor, porque ela já nasceu dentro de nós. De alguma forma, nós gestamos isso, por várias razões e várias situações. Esse emocional também é necessário ser trabalhado e é trabalhado. Mas não fica só no físico e no emocional. Temos ainda uma outra questão que é o mais sutil ainda, que é a energia, que é o espiritual. E tudo, na verdade, se inicia dessa manifestação espiritual para o físico. Entendemos que o físico é uma manifestação do espiritual. Então, o nosso corpo é uma manifestação do espiritual. As nossas emoções é uma manifestação do espiritual. Então, precisamos, desde o espiritual, trabalhar para que essa manifestação também ocorra no físico. Só tratar o físico não resolve aquela emoção que muitas vezes lhe causou ou favoreceu a doença. Só tratar da emoção e do físico não resolve algo que está um pouco além de tudo isso, que tem a ver muito profundamente com o seu caminho, com o caminho do seu espírito nessa jornada. Mas isso não somos exatamente nós que estamos aqui vivos com corpo físico que realizamos isso como seres poderosos e maravilhosos que somos. Não. Isso provém também do sutil. Isso são forças espirituais que atuam e direcionam, que encaminham, que trazem a lucidez para o equilíbrio, já que tudo começa do espiritual para o físico. Então, entendam que o comando é do espiritual. O comando é do espiritual para o físico. A pagelança, o movimento de Arapuã, de cura, ele segue esse caminho do espiritual para o físico. E se é do espiritual para o físico, existem seres dos quais nós chamamos de ancestrais, sabedores deste caminho e que aplicam esse caminho no contato com o momento da reza Arapuã, da reza da pagelança, da reza do movimento de cura, das aplicações de cura. E esses ancestrais, desde muito tempo, continuam sustentando essa sabedoria de como é realizado esse processo de cura. Por isso continuam a atuar e a vibrar através de nós. E assim, então, a tradição Tupacuaçu realiza o sagrado reconhecimento e contato e culto aos ancestrais, do qual esses seres espirituais são atuantes antigas Paiekunã, mulheres da sabedoria da cura, Paiamiá Abá, homens da sabedoria da cura, seres da sabedoria da cura como um todo, atuantes desde o espiritual até o físico. E reunidos naquele momento, naquela ação, reunido com as forças
dos ancestrais, atuamos, porque o comando é deles. A continuidade é nossa. Atuamos para um sopro mais intenso, a orientação para tomar um banho de ervas ou vários banhos de ervas, para sintonizar com a força dos ancestrais, para aplicar um emplasto de ervas, para fazer uma posição, para receber uma bateção de ervas em seu corpo, para receber um óleo, ou o que for. Junto com os ancestrais, também temos todas as forças de famílias espirituais, as quais não são humanos, são entiais, são forças da natureza. As forças da natureza, da cachoeira, das pedreiras, do campo, das grandes árvores, das árvores filhas, das árvores mães. A força que nós chamamos de entiais por ser parentes nossos, por reconhecer os entes a qual nos são reconhecidos. As forças dos entiais da Samambaia, Mambaí, da Araucária, da Imbaúba, da Tangueira, da Tancá, das ervas rasteiras, das ervas grandes, da onça, do tatu, da paca, da cutia, dos peixes, das aves. Tudo isso ocorre nesse caminho chamado Arapuã, a reza da luz da cura. Então, o xamanismo nativo dessas terras sagradas aqui, nossa, ele envolve todos esses meios, todos esses instrumentos sagrados de aplicação para o equilíbrio e para a cura. Ainda no Brasil, para os próprios brasileiros, poucos realmente sabem ou se envolveram ou entendem esses processos sagrados de pagelança e de cura. Porque quando se fala pagelança, se lembra das etnias várias indígenas, e quando se vai às etnias indígenas, se observa um quadro apenas cultural, mas não se adentra realmente à espiritualidade. Porém, ao mesmo tempo, várias etnias indígenas aldeadas procuram aqueles que buscam sustentar a sua sabedoria de reza, procuram sustentá-la dentro do seu agrupamento para que também ela não se deturpe de qualquer forma. Mas sabedoria esta se encontra para todos os seres. Só que a mudança da visão é muito necessária, porque ainda se busca uma coisa muito filosófica e pouco prática mesmo, e por isso mesmo não assimilam as práticas, por exemplo, sagradas da nossa terra. Que também não ficou só entre os povos nativos, indígenas, ficou também para os povos rurais, ficou também para a bisavó, a avó, o avô, que aplicavam em suas rezas, talvez não tão amplamente, mas movimentos sagrados das práticas de pagelança. E pagelança, quando se fala, também não está se falando apenas de uma etnia, nós estamos falando de um universo muito grande, muito gigantesco. Aqui, nós realizamos a pagelança Arapuã, da tradição Tubaquaçu, da família Tubaquaçu.
A família Tupacuaçu tem o seu caminho de agir com o processo de cura. E é esse processo de cura que nós estamos hoje para todos receberem. Espero ter falado um pouco sobre como os ancestrais atuam no processo, né, de cura, como eles fazem o processo de cura, desde acordar as forças que já temos no nosso corpo, e nós ali continuando a extensão daquele movimento, como também agir nos níveis, nos diversos níveis das nossas emoções, das características das nossas personalidades, porque por mais que a gente ache que a gente é só uma pessoa, a gente muda, altera emoções, e essas mudanças e alterações mostram diferentes facetas que nós temos reunidas ali em camadas, e essas camadas necessitam ser também trabalhadas. E também como atuam no espiritual, formando seus campos, suas vibrações e suas ações, aonde a mão física nossa não alcança, essas vibrações alcançam. E muitas vezes um processo vibracional está ocorrendo dentro do corpo da pessoa, e a pessoa deitada naquele momento, recebendo o processo, ela sente lá dentro do corpo dela, mesmo sem ninguém estar tocando a ela. Esses processos vibracionais, que não são meramente estímulos psíquicos ou intencionais, que muitas vezes nem é falado, são sentidos e vivenciados durante uma pessoa que recebe um tratamento de Arapuã, um tratamento de ação de cura da nossa família, da qual nós realizamos. A fumaça também é o meio da onde a mão não alcança agir. É na fumaça que passamos a mensagem, as rezas, a força, e nelas também que se materializa e desmaterializa aquilo que é necessário. Então, cada um dos elementos que constituem tem um porquê e são aplicados de forma a levar o ser ao seu equilíbrio. Então, terminando, que possamos receber hoje amplamente essa potência de Arapuã, potência de cura, reconhecendo a força dos sagrados ancestrais, ancestrais das matas, das montanhas, das pedreiras, das cachoeiras, ancestrais dos mares, ancestrais das praias, as forças naturais de todos esses ambientes naturais, e também reconhecendo naquele momento o nosso próprio ser, quem realmente somos, a presença que somos, a força que somos. Reconhecer a cura, a potência de cura que nós somos em nosso próprio ser. Rishi Kayará, Poranheté. E vocês que estão assistindo a este vídeo, é nossa convidada a participar das atividades espirituais que realizamos todas as quintas-feiras. É só você participar, é gratuito a entrada, e tem todas as informações na descrição aí, deixamos todas as informações. Rishi Kayará, Poranheté.